Olá, amigos e irmãos em Cristo, e mais uma vez estamos com o programa Tempo de Semear no ar. Maio, mês da família, mês das mães. Quantas vezes nós somos assaltados por medos, incertezas. Medo quando o nosso corpo começa a se transformar, as incertezas de um futuro que nós não conhecemos. Não importa se um ser ou se uma dúzia é gerado em nós. Cada ser é um universo diferente. Mas sempre que nós sentimos medo e algo ameaça a nossa cria, nós saltamos de dentro de nós como leoas em defesa daquele que é continuidade de nós. É muito bom sermos homenageados, estarmos sendo agraciados com mimos, com festas, presentes, uma mesa com iguarias para nos proporcionar momentos de felicidade como mãe. Mas é muito mais importante nos prostrarmos diante do Senhor em defesa dos nossos filhos. Eu quero cumprimentar aquelas mães orgulhosas que exibem seus filhos sucessos, mestres, doutores, mas eu quero levar o meu carinho, em especial aquelas mães que souberam ouvir o grito de socorro de seus filhos, que sempre lhe foram motivos de dores e decepções, quando ele disse assim: me ame quando eu menos merecer, pois é quando eu mais preciso de você. Ser mãe é isso, é celebrar, mas também é interceder, é apoiar, é incentivar. Eu quero cumprimentar as mães que tiveram a coragem e que têm a coragem na defesa de seu filho, como Joquebede teve com Moisés. As mães que tiveram a sabedoria de Eunice na educação de seu filho Timóteo. E as mães que tiveram também a doação de Ana, encaminhando seu filho Samuel para a casa do Senhor. Parabéns a todas as mães, parabéns à minha rainha, a Dezinha, como é chamada carinhosamente, a irmã Áurea Ribeiro, a irmã Gisele, a irmã Maria Alice, a nossa pastora, que tanto tem nos apoiado. Os meus parabéns. Eu não poderia deixar de parabenizar a minha professora da Escola Bíblica Dominical, a irmã Elina Evangelista, a todas as mães. Hoje nosso quadro jovem está especial. Nós temos como convidada a irmã Maria Alice. Irmã Maria Alice, é uma graça, um prazer imenso em tê-la aqui do meu lado. Prazer é todo meu, filho. Glória a Deus. Em especial ao Dia das Mães, eu gostaria primeiramente de ler um versículo. Encontra-se em Provérbios, capítulo 1, versículo 8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça. Eu estou muito feliz em tê-la aqui comigo hoje, irmã Maria Alice. A senhora é um exemplo, né, para nós, para mim como jovem. Eu acredito que para uma geração que cresceu, que ainda está do seu lado, sempre é uma ótima professora de escola dominical. E eu achei esse versículo, acho que esse versículo cabe muito bem para lhe homenagear, né? Porque se nós seguirmos aquilo que a Bíblia nos ensina, saberemos sempre o lugar e o caminho onde chegar, não é? E a palavra de Deus, ela nos fala que o ensinamento da mãe, né? O ensinamento da mãe, ela é diadema para a nossa cabeça. Ou seja, se nós seguirmos o ensinamento, saberemos sempre como lidar em qualquer situação. Saberemos sempre como mostrar o brilho do Espírito Santo, a alegria do Senhor, a força, a perseverança para quem precisa, não é? E isso a senhora tem nos ofertado, tem nos agraciado, não somente a senhora, mas as mães em geral, aproveitando o clima das mães, para parabenizar as mães ouvintes do nosso programa, que acompanham também o nosso quadro jovem, que nos apoiam. Eu deixo a vocês o meu carinho, a minha satisfação em poder estar lhes mostrando algo, em estar passando algo para vocês que nos ensinam e nos apoiam, né, nos momentos de dificuldade, nos momentos de alegria. Um prazer imenso mesmo tê-la, senhora, aqui ao meu lado. Como eu já disse, o prazer é todo meu, filha. Pelo privilégio que o Senhor tem me dado de aqui estar
mostrando as demais mães, né, de todo esse, vamos dizer, todo o universo, né? Verdade. Irmã Maria Alice, me diga uma coisa, o que lhe motiva a ser essa mulher tão maravilhosa, tão abençoada, a nunca se cansar de ensinar, nunca se cansar de se doar ao próximo? A palavra de Deus. Glória a Deus. Porque ela tem tudo para nós, né? Então ela é o manual do Senhor para nós. Sem ela nós não somos ninguém, mas com ela nós faremos além do que pedimos e pensamos, como diz a própria palavra, né? Que lindo. Que lindo. Irmã Maria Alice, eu queria com carinho e o amor e a gratidão, não somente em meu nome, mas em nome de todos aqueles que já passaram, que já receberam a sua aula, o seu carinho, o seu apoio, lhe colocar como referencial de mãe, né? Queria eu poder dar um presente a cada uma, né? As que nos assistem, as que estão em casa, as que são mais próximas, mas escolhemos a senhora para ser homenageada, para receber uma flor linda, nós uma orquídea. Receba juntamente com o nosso carinho, com a nossa gratidão, tá bom? Que Jesus lhe abençoe, que a senhora continue sendo esse instrumento nas mãos do Senhor, sendo usada para nos abençoar, para nos ensinar, para nos mostrar o caminho correto e nos dar esse exemplo. Eu acredito que a maior graça e virtude que sai da senhora, que vem do trono do Senhor para a nossa vida, é o exemplo, é o testemunho de uma mãe, de uma mulher guerreira e fiel ao Senhor. Muito obrigada, meu amor. Então, em nome de todas as mães, né? Eu agradeço, tá, meu filho? Sou feliz por este momento que o Senhor nos dá aqui. Né? Estou muito grata a Deus e a vocês também. Olá, tudo bem? A paz do Senhor, queridos. Estamos comemorando no mês de maio, o mês das mães. E eu, como mãe, a gente tem observado muitas campanhas que falam sobre o aleitamento materno. O aleitamento materno, a gente sabe e observa que é uma das melhores alimentações. Tudo isso a gente observa porque é um aleitamento criado por Deus, e Deus ele é perfeito em tudo. Então ele cobre as doenças infecciosas de um bebê, doenças imunológicas como alérgica, tudo isso, o aleitamento materno, ele tem tudo isso. E você, como mãe, você sabe do que eu estou falando. Mas além de tudo isso, nós observamos que a melhor coisa de tudo é o prazer de uma mãe amamentar, o prazer de uma criança sendo amamentada, o prazer dela sugar o leite materno. Então tudo isso é muito bom. E hoje nós temos a doutora Deise, que já é nossa parceira aqui do programa. É um prazer, viu, Deise, ter você novamente aqui conosco. Sempre que precisar é só chamar. Ok. Então nós vamos falar hoje sobre a importância da amamentação na linguagem, não é isso, Deise? Isso. E eu vou perguntar logo para a Deise, o que tem a ver a amamentação e linguagem, Deise? É porque assim, ressaltando um pouquinho sobre a amamentação. A amamentação, ela é a primeira vacina natural que o bebê recebe, né? A amamentação, ela tem todo e qualquer alimento necessário para o nosso filho. E assim, o meu leite, vamos lembrar, gente, que o meu corpo gerou o meu filho. Então, o meu corpo sabe o que aquela criança precisa. Então, o meu leite, ele é suficiente para a amamentação do meu bebê. Porque o que a gente escuta muito, o meu bebê não mamou, não sei o porquê o leite era fraco. Não existe isso, porque cada mãe produz o leite adequado e necessário do seu bebê. Voltando para a tua pergunta, qual é a importância da amamentação na linguagem, na fala, na oralização? É fundamental, gente, porque a gente escuta falar de amamentação só como nutrição, como alimento. É o melhor alimento, é a vacina natural, tudo isso é muito válido, mas a amamentação ela é muito melhor, porque ela tem muito mais vantagem para esse bebê. E na linguagem, ela é importante por causa do movimento de sucção que o bebê faz. Esse movimento, ele adequa a musculatura facial, os músculos da face. Na nossa face, nós também temos músculos. Esses músculos, eles nascem inadequados porque o bebê ele nasce sem reflexos, né? Ou com os reflexos muito pequenos. E essa amamentação, essa sucção, o ato de sugar,
E de deglutir, ele vai adequando essa musculatura que vai facilitar uma fala mais tarde, por volta de 8 meses, 7 meses que começa os balbucios, 1 ano e 2 meses que começa a fala mesmo, a linguagem oral. Então, aquela criança que não mama, ela vai ter um pouco mais de dificuldade. Por quê? A musculatura dela não vai estar tão boa quanto daquela criança que mamou. Por quê? Vamos pensar quando nós vamos para uma academia. Nós queremos, por exemplo, vamos malhar a perna. O que a gente faz? Exercícios para a musculatura da perna. Não é verdade? Então, essa musculatura ela fica o quê? Mais adequada, que a gente diz, a minha perna está durinha, né? Então, assim acontece com a musculatura facial também. Por isso, a amamentação ela é tão importante na linguagem, porque ela é um caminho melhor para o meu filho adequar a musculatura. Não é que aquela criança que não mamou, ela não vai adequar, vai, mas com uma dificuldade maior, em um tempo maior, e isso pode acontecer um atraso. Porque na sucção, né, Deise, mexe o quê? Com as bochechas? Isso, com toda a musculatura da toda facial Isso. e na hora que a gente deglute também. Certo, entendi. E Deise, qual é a importância da amamentação para a linguagem? Essa que nós falamos, né? Essa questão da musculatura. E a forma correta da amamentação é importante? Muito. Por quê, Deise? Porque assim, gente, acontece muito de ver crianças com otite, infecções no ouvido. Essa criança com essa otite, às vezes a gente diz assim, foi água, caiu água na hora do banho. Na maioria das vezes não é. Porque quando você amamenta, como nós falamos na pergunta anterior, a criança ela não tem os reflexos que nós temos. Se a gente for, por exemplo, tomar um copo com água deitado, fica difícil, não fica? Mas a gente não consegue? Com a criança ela com dificuldade, mas consegue. A criança ela não tem isso. Então o que acontece? As mães pegam os bebês, se deitam e querem que esse bebê faça a deglutição correta. Mas se o bebê não tem o reflexo que nós temos, qual é o passo da mãe? Ajudar esse bebê. E aquela amamentação de forma incorreta, esse leite pode ir para a tuba auditiva, ocasionar as otites que a gente tanto vê, né? Agora você imagina, você já deixou um leite assim azedo um leite de um dia para o outro fica podre. Agora você imagina na tuba auditiva de uma criança, né? Acontece a otite, a inflamação, a infecção. Pode gerar um rompimento, pode gerar uma perda auditiva. Aí a gente vai para o teste da orelhinha, né? Não, mas o meu filho fez o teste da orelhinha com 20 dias e estava tudo normal. Mas a audição, você pode perder. É um sentido, gente. Pode perder a qualquer momento da vida. Aí a criança tem essa otite, perde essa audição e tudo isso poderia ter sido evitado com uma forma correta de amamentar. Não é que toda mãe que amamente de forma incorreta o filho vai vir a ter, mas a probabilidade é bem maior. Entendi, perfeitamente. Então, Deise, eu quero te agradecer, tá? Por você ter vindo aqui e ter nos esclarecido mais essa importância que o bebê tem desde os primeiros dias de vida na amamentação. E eu quero aproveitar que é o Dia das Mães, né? Esse mês, esse domingo, eu quero lhe desejar um feliz Dia das Mães, que Obrigada. O Senhor Deus possa abençoar a sua vida, tá? Maravilhosamente. A nossa, né? A nossa vida, que eu também sou mamãe. Um beijo para minha mãe, Maria Mendes, para minha sogra, Elizabeth. Um beijo para todas as mães da minha igreja, que o Senhor Deus possa abençoar e continuar nos dando força, porque é com o Senhor que nós encontramos essa força de orientar nossos filhos, não é isso, Deise? De orientar, é através da força que vem do alto. Graça e paz. Estamos hoje homenageando as mães, um tributo àquelas que são verdadeiramente mães. Estou absolutamente convencido que a principal missão da mulher encontrada nas Escrituras é o de ser mãe, embora outros papéis relevantes sejam mencionados. Dentro da cultura judaica, ser mãe era algo fundamental.
era uma missão maravilhosa, de uma tal maneira que a esterilidade feminina era considerada uma maldição divina, porque tirava da mulher esta possibilidade de ser mãe. Não é sem motivo que encontramos pelo menos 289 vezes a palavra mãe ou mães nas Escrituras. Elas também mencionam a história de mulheres maravilhosas, de mulheres que se destacaram pela sua nobreza, pela sua valentia, pela sua determinação, pela sua humildade. Mulheres como Joquebede, Noemi, Ruth, Maria e tantas outras mulheres. Mas também as Escrituras mencionam a história de mulheres das quais não sabemos o seu nome. E é exatamente uma dessas mulheres que eu quero contar a história, porque ela tinha um problema muito grande em casa com a sua filha que estava possessa. E as suas atitudes chamam a minha atenção. Primeiro, porque ela procurou a pessoa certa. Ela procurou Jesus. E as Escrituras contam detalhes. E nós encontramos que a uma certa distância, ela começou a gritar e ela começou a clamar por Jesus. Estranhamente, Jesus ficou em silêncio. E isto chamou a atenção de muitas pessoas. Mas os discípulos ficaram incomodados porque aquela mulher, cada vez mais ela gritava, cada vez mais ela insistia. O silêncio de Jesus não desanimou aquela mulher. Essa mulher estava determinada a receber a sua bênção, a ter a sua vitória, de uma tal maneira que as circunstâncias contrárias não desanimavam aquela mulher. E o silêncio de Jesus continua até que aquela mulher se aproxima de Jesus. Ao chegar em Jesus, o Senhor fala algo que também é estranho. Ele olha para aquela mulher e diz: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Aquela mulher, ela está determinada. Ela não aceita não como resposta. E eu acho isso muito interessante naquela mãe. Numa mãe que não desiste. Numa mãe que, mesmo ouvindo de Jesus, que não era bom tomar o pão dos filhos, que eram os judeus, e lançar os cachorrinhos, aquela mulher não era judia. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo: a bênção não é para você, a bênção é para os judeus. Mas aquela mulher não desiste, aquela mulher não desanima, e então ela insiste, dizendo: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus, olhando para aquela mulher, disse: grande é a tua fé, seja feito segundo o que está no seu coração. E a filha daquela mulher recebeu a sua libertação. E a história daquela mãe incrível ficou registrada nas Escrituras Sagradas. Quem sabe nesse momento eu estou falando para mães que estão angustiadas, desesperadas e que precisam de um milagre na sua vida. Eu quero encorajar a sua fé. Eu quero utilizar a história que eu lhe contei para dizer: não desista, prossiga, creia na sua vitória. Se você está no caminho certo, como aquela mulher estava no caminho certo, procurando a pessoa certa, ela não desiste. Quantas vezes a nossa derrota está exatamente quando desistimos? Então, eu quero motivar a sua fé, mãe, de que ainda que
os problemas possam se avolumar, ainda que a noite esteja escura, não desista. Creia na sua vitória, porque esta é a vitória que Deus tem reservado para todas aquelas e todos aqueles que creem no seu nome. Deus abençoe muito você, mãe. Deus abençoe a todas as mães. Feliz Dia das Mães. Amém. E já estamos no último bloco do programa. O programa Tempo de Semear está sorteando um lindo edredom doado pela Moda Urbana, o Alexandre, que carinhosamente nos ofertou para estarmos premiando aquelas pessoas que nos curtiram, que compartilharam, que comentaram as nossas publicações. Então eu quero convidar a Celina, vem para cá, Celina, vamos sortear alguém que esteve nos curtindo, que esteve nos compartilhando. Então, vamos ver quem é aqui o premiado desse lindo edredom. É um lindo edredom de casal, da marca Zelo. Vamos lá ver quem é. Quem será? Gente, Rosa Leni. Parabéns, você ganhou o lindo edredom. Parabéns, Rosinha.